Eu quero começar com um vídeo da Globo News. Vamos lá. Querendo discutir ou questionar as razões morais, porque isso é foro íntimo. A questão é em que medida a legislação e um Estado laico, né, vem sendo atacada em razão das convicções morais religiosas de grupos parlamentares. Você acha que é mais do que isso? Retirar direitos das mulheres? É retirar direitos, sem dúvida alguma, mas em nome da moralidade. Não, e da religião. Da religião e da moralidade, dessa agenda política. As coisas deviam andar em outras vias. Né? Tá certo acreditar que interromper uma gravidez, seja por que motivo for, tá certo para batizes religiosos. Mas em que isso tem que interferir com o direito de mulheres que não se sentem representadas por esse credo ou que enxergam não terem alternativas a gerarem esses filhos por esses motivos na lei e de uma forma mais ampla, até estupro, risco de vida a ela própria, esses contidos na lei, né, dos anos 40, e a malformação, a anencefalia, permitido, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Falo retirar direitos porque não há uma discussão, não está posto a discussão de legalizar o aborto, não é disso que se trata esse debate aqui. Esse debate aqui é retirar direitos que já são das mulheres há quase 80 anos. Quase 80 anos. É você querer mexer, Valdo, nesse caso, para pegar o caso das mulheres que são violentadas, estupradas, é você olhar para essas mulheres e falar, eu não vou, o Estado está dizendo, eu não vou te proteger. Eu vou, na verdade, te prejudicar. Eu vou, na verdade, continuar aqui te agredindo, que isso é uma agressão. Olha a linha editorial. Aqui é um artigo de opinião, mas eu acho interessante a maneira como o pessoal, as feministas e o movimento aí de esquerda se mobiliza com relação a esse assunto. Olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo, esse artigo de opinião. Marilis Pereira Jorge, o plano da direita contra o aborto é obsceno tentar comparar aborto a homicídio. Perceba como a Globo ela vai contra esse eixo judaico-cristão de princípios e valores, né? Ou na forma de ataque a Israel, né? Defesa do Hamas, uma coisa bizarra que está acontecendo diante dos nossos olhos, ou, né, demonizando só o cristianismo, porque daí se você fala de matriz africana, de cultos, de seitas, de religiões, de crenças, de credos, eles são os maiores defensores disso por uma questão que daí eles misturam racismo estrutural, misturam cor da pele das pessoas. Mas é interessante isso que o professor falou, Adriles, e eu também quero colocar nessa problematização para você o seguinte: a justificativa desse projeto de lei do Sóstenes Cavalcantes, que ele fez, do texto, se o legislador não colocou limites gestacionais ao aborto, não foi porque teria querido estender a prática até o 9º mês de gestação, fecha aspas. E também isso se dá em razão do que aconteceu agora. O Supremo Tribunal Federal pegou uma norma técnica do Conselho Federal de Medicina e quis estabelecer que discricionariedade técnica, ou a capacidade do CFM de decidir tecnicamente sobre um determinado assunto, não vale como força de norma técnica para tratar do assunto. Então, o legislativo agora está fazendo, né? Tá cobrindo esse campo do CFM, Adriles. Vamos lá, vários prismas aí. Primeiro, você nem precisa ser religioso ou cristão para ser contra o aborto. Se existe uma lei que impede que você mate pessoas, você tem que ser ordinariamente contra o aborto. Por quê? Um feto é um estado de vida completo. Já tem cabeça, tronco, membro, cérebro, vida cerebral, já tem consciência, isso com 3 meses. Antes do feto, você tem um estado de vida frágil. Você tem aquilo que se chama em ciência de senciência, a percepção rudimentar dos elementos à sua volta, entendeu? Com 8 dias já tem um coração batendo. Você já tem rudimentos de uma atividade cerebral. Isso tudo eu estou falando em linguagem científica e biológica para dizer, para essas jornalistas, que a discussão não é necessariamente religiosa ou mesmo moral, a não ser que você acha moral você matar uma pessoa, por exemplo, que tem paralisia cerebral, que tem ondas cerebrais em estado rudimentar. É uma vida. O aborto constitucional, ele tem exceção em três exceções, por razões muito práticas. Anencefalia, você não tem uma vida cerebral de uma criança. O outro, não vou nem entrar no caso. O outro, no caso de estupro, até 3 meses, em que não há um feto, um estado de vida completo. E no caso de risco de vida de mãe, que é uma escolha de Sofia. A mãe vai escolher entre a própria vida, a potencialidade de perder a vida, e a vida do seu filho. São 3 exceções trágicas.
eu volto a dizer. E, como você bem disse, Marco Antônio, o projeto de lei do Sócrates não é para acabar com essas 3 exceções. É exatamente para acabar com a possibilidade, que o senhor Alexandre de Moraes estendeu, inclusive, contra o Conselho Federal de Medicina, de estabelecer aborto depois do 5º mês, até o 9º mês. É a mesma coisa que pegar um porrete e dar na cabeça da criança. Percebe? Isso é uma discussão religiosa? Isso é uma religião cristã? É uma discussão cristã? Não! É uma discussão sobre vida. E qual é o problema de se estabelecer uma discussão religiosa nesse princípio de defesa à vida em todas as suas instâncias? O judaico-cristianismo, ele sedimenta a sociedade como a gente a conhece, a sociedade ocidental como a gente conhece. Então, o princípio de moralidade é baseado desde Platão, passando por Cristo, passando pela Bíblia. Qual é essa ojeriza, essa raiva de Cristo que tem essas jornalistas aí? Porque elas têm raiva de misericórdia, tem raiva de compaixão, tem raiva de defesa à vida. E aborto, sim, é homicídio. Se você estabelece que matar um ser vivo e um feto, um embrião, é um ser vivo, é um crime, é um homicídio, é um homicídio. Qual tipo de comparação que eu posso fazer? Então, o que essas jornalistas pseudo-progressistas estão fazendo é a defesa inclemente de um princípio de homicídio. Não tem outra alternativa para isso.